Imagine só essa cena comigo. Um homem simples, de mãos calejadas e olhar cansado, limpando o chão de uma mansão que um dia ele mesmo ajudou a construir. O nome dele era seu Anselmo. Caseiro há mais de 30 anos, fiel, discreto, honesto, o tipo de pessoa que todo mundo respeita até o dinheiro entrar em jogo. Os patrões haviam morrido há tempos, e a casa agora pertencia aos filhos deles, dois jovens ricos, arrogantes, acostumados a tratar humildade como sinônimo de fraqueza. Eles apareciam raramente, sempre com carros importados e risadas altas, rombando do velho que ainda cuidava da propriedade como se fosse dele. Pai, o senhor devia parar com isso, dizia o mais velho, entre uma risada e outra. Olha suas roupas, olha suas mãos. Isso é vida de gente pobre. Enquanto o senhor limpa a sujeira, a gente vive de verdade. E ali estava o velho Anselmo, calado, enxugando o suor, sem dizer uma palavra. Porque ele sabia. Sabia de algo que eles não imaginavam. Mas antes de eu te contar o que era esse segredo, eu quero te perguntar uma coisa: se você estivesse no lugar dele, sendo humilhado pelos próprios filhos, o que faria? Ficaria em silêncio ou mostraria quem realmente é? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber como você reagiria, porque essa parte da história vai mexer com você. Os dias passavam, e as zombarias aumentavam. Um dia, os filhos chegaram na mansão com amigos, rindo alto, filmando tudo para postar nas redes sociais. Olha só, gente! Nosso pai ainda vive como se fosse empregado. Diz aí, pai, quanto vale sua enxada? As risadas ecoaram por toda a sala. E o velho apenas sorriu, um sorriso manso, daqueles que escondem séculos de paciência. Ele foi até o jardim, onde costumava conversar sozinho. Mas naquela tarde, o silêncio parecia ter outro som, o som da despedida. Na manhã seguinte, os filhos acordaram com o barulho de carros na entrada da propriedade. 3 veículos pretos, com homens de terno, estacionaram em frente à casa. Um deles segurava uma pasta de couro. Senhores, disse o homem, viemos para a leitura do testamento do Sr. Anselmo. Os filhos se entreolharam, confusos. Testamento? Como assim testamento? Ele nem tem nada. Mas o homem insistiu, o Sr. Anselmo faleceu ontem à noite. E deixou instruções muito claras. Foi nesse momento que o riso morreu nos rostos deles. O advogado abriu a pasta, tirou uma carta amarelada e começou a ler em voz alta. Meus filhos, talvez agora entendam o que é valor de verdade. Eu nunca precisei me vestir de luxo para ser rico. Enquanto vocês zombavam de mim, eu construía algo que vocês jamais entenderam, algo que o dinheiro não compra. Os dois começaram a suar frio. O advogado continuou, durante os 30 anos em que trabalhei como caseiro, fui investindo em algo silencioso, invisível para quem só enxerga a aparência. As terras que vocês ignoraram hoje valem milhões. E sabem o que é mais curioso? Estão todas em meu nome. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um dos filhos gritou, e isso é mentira. Ele era só um velho pobre. Mas o advogado sorriu e abriu um envelope menor. Dentro, havia documentos, títulos de propriedade, extratos bancários e uma última foto, o velho Anselmo sentado à sombra de uma árvore, com um pequeno sorriso e a legenda, e a riqueza não é o que se vê, é o que se cultiva. A voz do advogado ficou embargada. E uma última coisa, o Sr. Anselmo pediu que tudo fosse doado, com exceção da casa em que ele viveu. Essa, ele deixou para alguém que nunca humilhou, a empregada velha, Dona Teresa.
Os filhos ficaram em choque. O mesmo velho que eles ridicularizavam todos os dias era dono de tudo. E agora não tinham mais nada. Mas calma, essa história ainda não acabou, porque o que aconteceu depois dessa revelação foi ainda mais surpreendente. O advogado mal terminara de ler a carta, e o silêncio naquela sala parecia pesar toneladas. Os filhos, Sandré e Lucas, olhavam um para o outro sem acreditar. O som de um relógio de parede marcava o tempo, lento, cruel, lembrando cada risada, cada zombaria, cada palavra de desprezo que eles tinham jogado contra o pai. André foi o primeiro a falar, com a voz rouca, trêmula: "Isso não pode ser verdade, ele não teria escondido isso da gente", mas o advogado, sereno, apenas respondeu: "Ele não escondeu. Vocês é que nunca perguntaram." Essas palavras ecoaram na mente deles como uma sentença. E o público que ouvia aquela história, você que está aí, me ouvindo agora, talvez já comece a pensar em quantas vezes a gente despreza alguém achando que sabe o que vale, mas nunca olha o que realmente existe por dentro? Já passou por isso? Comenta aqui, eu quero saber. Enquanto isso, o sol lá fora começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. O casarão, antes símbolo de poder e status, agora parecia vazio, frio, cheio de fantasmas, não os de outro mundo, mas os da própria consciência. Lucas, o mais novo, foi até o quarto do pai. Tudo ainda estava do mesmo jeito, na cama simples, a velha Bíblia aberta na cômoda, o chapéu de palha pendurado no prego. Sobre a mesa, um envelope fechado com o nome dele escrito à mão. Tremendo, ele abriu. Dentro, uma carta curta: "Filho, um dia você vai entender que não é o dinheiro que mede um homem, mas o coração com que ele cuida do pouco que tem. Eu cuidei desta casa, não por obrigação, mas por amor. Vocês nasceram aqui, e eu limpei cada chão onde vocês engatinharam. Mas vocês cresceram achando que ser humilde é ser fraco. Talvez agora descubram que a verdadeira força é manter a dignidade mesmo quando o mundo ri de você. Cuida de ti, Lucas. Ainda há tempo para ser alguém melhor." Lucas sentou na cama e chorou. Chorou como não fazia desde criança. Lágrimas grossas, silenciosas, que caíam sobre o papel. André, por outro lado, ainda tentava encontrar uma explicação. Andava de um lado pro outro, furioso. Não pode ser. Ele devia tudo isso a nós. Ele só era caseiro. Caseiro, gritava, chutando a parede. Mas a verdade é que, por dentro, o grito não era de raiva, era de vergonha. E enquanto os dois digeriam aquela dor, o advogado foi embora, deixando apenas uma última frase: "O Sr. Anselmo deixou mais uma coisa para ser entregue em 7 dias. Ele pediu que os dois estivessem presentes." 7 dias. Parecia uma eternidade. Durante essa semana, o silêncio tomou conta da casa. Lucas quase não comia. Passava os dias olhando as árvores que o pai cuidava com tanto zelo. Às vezes, lembrava-se das vezes em que o via podando galhos, conversando sozinho com as plantas, dizendo que tudo o que a gente planta, volta. E talvez fosse isso que ele estivesse vivendo agora, e a colheita amarga das próprias sementes. Já André passava o tempo em ligações. Tentava descobrir como recuperar algo da herança, procurava brechas legais, mas tudo era inútil. O velho Anselmo tinha sido esperto, mais esperto do que qualquer um imaginava. Na manhã do 7º dia, os irmãos receberam um novo chamado. Uma caminhonete simples, com o logotipo de um cartório, parou diante da casa. De dentro, desceu um senhor grisalho com uma pasta surrada e um envelope lacrado. "Os senhores são os filhos do falecido Anselmo?" "Sim", respondeu Lucas, ainda abatido. "O seu pai deixou um vídeo. Pediu que fosse exibido exatamente hoje, neste horário." O homem colocou um pequeno pendrive sobre a mesa e foi embora, sem dizer mais nada. Eles ligaram a TV, conectaram o dispositivo, e a tela piscou por alguns segundos antes de exibir a imagem de seu Anselmo. Ele estava sentado naquele mesmo jardim, com o sol batendo no rosto e o chapéu na mão. A voz dele, serena, encheu a sala. "Se vocês estão vendo isso, é porque eu já parti. Mas não quero que fiquem tristes.
A vida me ensinou que tudo tem seu tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de calar e o tempo de perdoar. Ele sorriu. Talvez eu tenha sido um pai ausente às vezes. Talvez o trabalho e a simplicidade me tenham feito parecer pequeno aos olhos de vocês. Mas o amor que eu tinha, esse, nunca foi pequeno. Só não sabia mostrar do jeito que vocês esperavam. Nesse ponto, o vídeo mostrou o velho caminhando até um galpão antigo, que os filhos mal lembravam de existir. Ele abriu o cadeado e entrou. Esse lugar guardou muito mais que ferramentas. Guardou histórias, memórias, e sim, um segredo. Eu investi o pouco que ganhava, com fé e paciência. Cada pedaço de terra que os outros desprezavam, eu comprava. Cada árvore que crescia, era um pedaço do meu sonho plantado. Hoje, tudo isso vale muito. Mas não é isso que quero deixar para vocês. A câmera se aproximou do rosto dele. O que eu quero deixar é a chance de recomeçar. Lá dentro desse galpão tem algo que pode mudar o destino de vocês, mas não de quem vocês são por fora e sim por dentro. A tela ficou preta. André levantou-se primeiro e correu até o galpão, como se quisesse ser o primeiro a ver o que o pai deixará. Lucas foi atrás, ofegante, com o coração apertado. Quando abriram a porta, o cheiro de madeira e óleo velho tomou o ar. O lugar estava cheio de ferramentas, vasos e caixas. Mas no centro, sobre uma mesa, havia apenas um pequeno baú de madeira com o nome ou família Anselmo. Dentro, apenas um envelope e uma chave. Lucas pegou o envelope. Dentro, mais uma carta, e se chegaram até aqui, é porque o coração começou a mudar. Essa chave é de uma casa, lá no interior de Minas, onde tudo começou. Lá, vocês vão entender quem eu fui e quem vocês ainda podem ser. Não levem carro, nem dinheiro. Vão como eu vim ao mundo, e de mãos vazias, mas com fé. Os irmãos se entreolharam. André parecia relutante, mas Lucas falou com firmeza, vamos. Acho que ele quer que a gente veja algo importante. E lá foram eles. 2 filhos ricos, agora sem fortuna, pegando carona, dormindo em pousadas simples, redescobrindo o país que nunca olharam de verdade. Cada parada era uma lição. Cada rosto humilde que os ajudava lembrava o pai. 3 dias depois, chegaram à pequena cidade de São Bento do Vale. Um vilarejo com pouco mais de 200 pessoas, cercado por montanhas e lavouras de café. Perguntaram pela casa do seu Anselmo, e todos pareciam saber quem era. Ah, o velho Anselmo. O homem que salvou metade daqui na seca de 2008. Os filhos se entreolharam, surpresos. Ninguém nunca contou isso. A casa ficava no alto de uma colina, simples, com janelas azuis e um jardim florido. A chave encaixou perfeitamente. Lá dentro, o cheiro de madeira misturado com café fresco, só alguém parecia ter estado ali há pouco tempo. Sobre a mesa, mais um bilhete, bem-vindos à casa onde eu nasci. Cada tijolo aqui foi posto com minhas mãos e as do meu pai. Antes de eu morrer, pedi à dona Teresa que deixasse tudo pronto para vocês verem. Não trouxe vocês até aqui para mostrar riqueza. Trouxe para mostrar raiz. Foi daqui que saí pobre, e é para cá que volto rico, não de dinheiro, mas de história. Os dois se sentaram, em silêncio. Lá fora, o som do vento balançava as folhas do cafezal. No canto da sala, uma parede cheia de fotos antigas. Em uma delas, o pai jovem, sorrindo, com 2 crianças pequenas, se eles mesmos, ainda meninos, sujos de terra, sorrindo. Lucas caiu de joelhos, chorando. A gente perdeu o melhor homem do mundo, André, e só agora entendo. E talvez, se você estivesse ali, também se emocionaria. Porque é nessas horas que a gente percebe que o tempo não volta, se o que se perde por orgulho, às vezes, é o que mais valia. Nos dias seguintes, os irmãos ficaram na casa. Cuidaram do jardim, consertaram o telhado, fizeram café no fogão a lenha. Sentiram, pela primeira vez, o silêncio que o pai tanto amava. Foi então que Lucas encontrou um caderno velho dentro de uma gaveta. A capa dizia apenas o meu legado.
Dentro, anotações detalhadas, contas, desenhos, e uma lista de nomes. Pessoas que o pai havia ajudado ao longo da vida, famílias que receberam comida, doações, ou apenas conselhos. Ao lado de cada nome, uma anotação, um pago com gratidão. Entre as páginas, havia uma última frase: e não deixem o dinheiro falar mais alto que o amor. Porque, no fim, o que fica é o que a gente deu, não o que a gente guardou. Lucas leu em voz alta, e os dois se abraçaram. E é aqui que eu quero te perguntar uma coisa: o que você acha que vale mais, o ouro que brilha, ou a paz de saber que viveu com propósito? Me conta nos comentários, porque essa história ainda vai ter uma virada que você não imagina. Porque, enquanto eles tentavam reconstruir o sentido da própria vida, uma carta chegou pelo correio. Era de um advogado de Belo Horizonte. Dentro, um documento oficial, um testamento complementar deixado por Anselmo, com data recente. No envelope, apenas uma frase: quando vocês entenderem o que é valor, Abraham. Mas o que estava dentro daquela carta mudaria tudo de novo. A carta chegou numa manhã chuvosa. Lucas estava varrendo o alpendre quando o carteiro apareceu, com o rosto molhado e um envelope branco nas mãos. É para os senhores, e veio de Belo Horizonte. Ele entregou o papel e partiu. André, que ainda lutava contra o orgulho, tomou o envelope e olhou para o selo. Reconheceu o nome do advogado do pai. Por dentro, algo se revirou. Lucas abriu devagar. Dentro havia apenas uma folha datilografada e uma pequena foto, os dois, ainda crianças, sentados nos ombros do pai, sorrindo sob um pôr do sol. No verso da foto, uma frase escrita à mão: quem entende o valor da simplicidade descobre a verdadeira herança. O documento dizia: Senhores André e Lucas Anselmo, em anexo encontram-se as instruções finais do patrimônio emocional e moral deixado por vosso pai. Ele solicitou que, após 7 dias na casa de origem, vocês retornem à cidade grande e procurem o orfanato São Clemente, onde ele passou parte da infância. Lá, receberão a última parte do testamento. O coração de Lucas acelerou. André respirou fundo. O orfanato? Nenhum deles sabia que o pai havia crescido em um. Então é lá que tudo termina, murmurou André. Não, respondeu o irmão, acho que é lá que tudo começa. No dia seguinte, pegaram o primeiro ônibus rumo à cidade. A estrada serpenteava entre montanhas, e o som do motor parecia embalar memórias antigas. Lucas olhava pela janela, vendo o campo passar, e lembrava do pai contando histórias sobre chuva, colheita e fé. Ele agora entendia que aquelas histórias não eram simples passatempos, eram lições disfarçadas. Quando chegaram ao orfanato, foram recebidos por uma senhora de cabelos brancos e olhos bondosos. Vocês são filhos do Anselmo? Perguntou, com um sorriso cansado. Ah, o pequeno Anselmo, e fazia tempo que esperávamos por vocês. Ela os levou até uma sala simples, com cheiro de sabão e madeira antiga. Nas paredes, fotos de crianças, voluntários, freiras, e lá no canto, uma imagem emoldurada do pai, ainda jovem, com o olhar cheio de esperança. Ele cresceu aqui, disse a mulher, e prometeu que, se um dia tivesse condições, cuidaria desse lugar como se fosse sua família. E ele cumpriu. Nos últimos 20 anos, tudo o que mantinha este orfanato de pé vinha dele. Mas ninguém sabia, porque ele nunca quis ser elogiado. André ficou mudo. Lucas, com lágrimas nos olhos, perguntou: viu o que ele deixou aqui? A mulher abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa de ferro. Dentro havia uma chave, um bilhete e um pendrive. Ele pediu que vocês mesmos descobrissem. No bilhete, estava escrito: filhos, eu investi tudo o que conquistei neste orfanato, para dar às crianças o que eu não tive. Mas deixei algo mais, um espaço que vocês ainda não entenderam. Vão até o galpão velho atrás da capela. Abram o que está trancado há décadas. Os dois caminharam sob a chuva fina, o som dos pingos misturando-se ao barulho dos passos na terra molhada. O galpão era grande, coberto de musgo e ferrugem. A chave girou com um estalo seco, e a porta rangeu ao abrir. Lá dentro, o ar era frio e denso. Lanternas antigas pendiam do teto, e no centro havia uma enorme lona coberta de poeira.
André puxou uma ponta e o pano deslizou, revelando um velho caminhão azul, todo restaurado, com o nome O Esperança pintado na lateral. Lucas se aproximou, sem entender. Havia uma carta pregada no volante. Esse caminhão foi minha primeira ferramenta de mudança. Com ele, eu transportava doações, ajudava famílias e levava crianças para a escola. Hoje, ele é de vocês. Mas não para vender, e sim para continuar o que eu comecei. O silêncio foi profundo. Lucas passou a mão pelo metal frio, enquanto lágrimas silenciosas caíam. Ele deixou tudo e para a gente entender o que é servir. André, encostado na parede, parecia lutar com algo maior que o orgulho, o peso da culpa. A gente ria dele, Lucas. Ria do caminhão velho, do jeito simples. E era nisso que estava toda a grandeza. Lucas olhou para o irmão, e naquele instante o rancor entre eles se desfez. Pela primeira vez em muitos anos, se abraçaram de verdade. Nos dias seguintes, decidiram permanecer ali, ajudando no orfanato. Consertaram janelas, pintaram paredes, cozinharam junto com as crianças. A cada sorriso que viam, parecia que uma parte do pai voltava à vida. O público que assistia aquela história no vídeo, você que está aí agora, talvez esteja pensando, o que faz alguém mudar? É a dor? É o arrependimento? Ou é perceber que o amor que parecia simples, na verdade, era gigantesco? Pensa nisso, e me conta aí nos comentários, porque é nesse ponto que a vida começa a ensinar de verdade. Passaram-se semanas. Um dia, enquanto varria o pátio, Lucas ouviu uma criança gritar, tio! Tio! Tem uma caixa para vocês. Era o carteiro outra vez. Dessa vez, a caixa vinha sem remetente. Dentro, apenas um envelope dourado e uma pequena filmadora antiga. Na etiqueta, a caligrafia conhecida e assistam juntos. Ligaram a câmera, e a imagem tremida mostrou o pai sentado num banco, no mesmo jardim do orfanato, com o pôr do sol ao fundo. Filhos, se vocês estão vendo isso, é porque entenderam o que eu quis ensinar. A riqueza não está no que se tem, mas no que se faz com o que se tem. Quando perdi tudo, ainda tinha fé. Quando fui humilhado, ainda tinha amor. E quando vocês riram de mim, eu apenas sorri, porque sabia que um dia a vida se encarregaria de ensinar. Eu não guardei ouro, nem fortuna escondida. O que eu guardei foram histórias, corações e sementes. Agora é com vocês. Ele fez uma pausa e olhou fixamente para a câmera. O caminhão é só um símbolo. Mas há algo mais, lá atrás do orfanato, sob a velha mangueira, há uma caixa enterrada. Abram juntos, e saibam o verdadeiro segredo que mudará tudo. A imagem sumiu. Os irmãos correram para o quintal, o coração batendo forte. Cavaram com as próprias mãos, até o som oco de madeira ecoar. Tiraram uma caixa antiga, com uma cruz entalhada na tampa. Dentro, encontraram uma pilha de cadernos e envelopes. Os cadernos eram registros de adoções, histórias de crianças que o pai havia ajudado a criar. Cada página trazia uma pequena anotação de mais um filho para o mundo. E entre as folhas, uma carta selada com cera vermelha. Meus filhos, se chegaram até aqui, então entenderam que a herança não é o dinheiro que o mundo cobra, mas a continuidade do amor que a gente espalha. Metade das minhas propriedades foi vendida há anos, e o valor está num fundo destinado a sustentar este orfanato pelos próximos 50 anos. Mas o mais importante, há um terreno, lá em São Bento do Vale, registrado em nome de vocês. Quero que construam nele uma escola. Não para ganhar nada, mas para devolver ao mundo o que receberam da vida. Lucas leu em voz alta, com a voz embargada. André apenas chorava, como quem renasce. Nos meses seguintes, começaram a obra. A comunidade ajudou. Voluntários surgiram de todos os lugares. As paredes foram erguidas com doações, e as crianças desenhavam nas janelas enquanto o vento soprava cheiro de esperança. E quando a escola ficou pronta, decidiram chamar de o Instituto Anselmo de Valores Humanos. A inauguração foi simples, mas carregada de emoção.
No portão, uma placa com as palavras que o pai sempre repetia: ser rico é nunca deixar de ser bom. O dia da inauguração foi inesquecível. O orfanato inteiro estava lá. Crianças segurando flores, velhos amigos do pai, vizinhos, até pessoas que ele ajudou e os filhos nem conheciam. No meio da multidão, uma senhora se aproximou, Dona Teresa, a velha empregada da mansão. Ela segurava um envelope e disse: "Ele pediu para eu entregar isso no dia da inauguração." Lucas abriu. Dentro, uma carta curta e simples: "E se estão lendo isso, é porque aprenderam a amar. Eu não vivi para ser lembrado, vivi para ensinar. E se vocês fizerem o mesmo, nunca vão perder o que realmente importa. PS, a mansão agora pertence à escola. Transformem o luxo em aprendizado." André riu entre lágrimas. Ele pensou em tudo. Nos dias seguintes, a antiga mansão foi adaptada para abrigar cursos, oficinas e dormitórios. O salão que antes ecoava risadas de desprezo agora abrigava crianças aprendendo música e arte. O mesmo chão que o pai limpava com humildade agora era pisado por sonhos. O tempo passou. Lucas se tornou diretor da escola, André cuidava das finanças e voluntários chegavam de várias partes do país. O nome Anselmo se espalhou como sinônimo de bondade silenciosa. Mais uma noite, ao arrumar o escritório, Lucas encontrou um envelope esquecido no fundo de uma gaveta. Dentro, uma pequena chave e um bilhete: "Filho, esta é a última porta. Quando o coração estiver pronto, abra." A chave não dizia de onde era. Lucas guardou no bolso, intrigado. Nos meses seguintes, começou a sonhar com o pai, sempre o vendo caminhar num campo, acenando. Um dia, resolveu seguir o instinto. Voltou à casa da colina, onde tudo começou. André foi junto. Lá, sob o assoalho do quarto antigo, encontraram uma pequena portinhola de ferro. A chave girou, e a madeira se abriu. Dentro, uma caixa com um diário. "Este é meu verdadeiro testamento", dizia a primeira página. O diário narrava a juventude de Anselmo, como saiu do orfanato, trabalhou em fazendas, dormiu na rua, até ser contratado como caseiro. Cada capítulo era um pedaço da alma dele. No fim, havia uma carta final: "Eu sabia que vocês ririam de mim. Mas mesmo assim, amei vocês." Porque o amor verdadeiro não precisa ser entendido, só vivido. Se um dia duvidarem do próprio valor, lembrem-se: das mãos que limpam o chão podem sustentar o céu. Os dois ficaram em silêncio. O vento soprou pelas janelas, e parecia que o próprio pai estava ali, sorrindo. E talvez agora, se você estiver me ouvindo, perceba o que essa história quis mostrar: que ninguém é pequeno por ser simples, e ninguém é grande por ser rico. O que faz alguém imenso é o que ele deixa dentro dos outros. Comenta aí o que você aprendeu com a história do seu Anselmo. E se você acredita que a humildade ainda tem poder, escreve o "eu acredito no bem" ou nos comentários, porque é assim que as histórias como essa continuam vivas. Mas a jornada dos irmãos ainda não terminou, porque, anos depois, algo inesperado voltaria a unir o passado e o futuro do nome Anselmo, se mudaria o destino de todos mais uma vez. 5 anos se passaram desde a inauguração do Instituto Anselmo de Valores Humanos. Aquela escola, nascida de arrependimento e amor, havia se tornado referência em todo o país. Crianças carentes recebiam educação, alimentação e, acima de tudo, dignidade. O caminhão azul Esperança ainda estava lá, estacionado sob a mangueira, agora restaurado e transformado em biblioteca móvel. Lucas e André envelheceram com serenidade. Já não eram os jovens arrogantes de antes. Tinham aprendido o valor do trabalho silencioso, da paciência, da compaixão. Mas, como a vida sempre faz quando quer testar se a lição foi realmente aprendida, uma nova provação se aproximava. Tudo começou numa manhã de julho. O telefone tocou cedo. Era uma advogada chamada Clara Mendonça, especialista em direito patrimonial. A voz dela soava firme, mas curiosamente emocionada: "Sr. Lucas Anselmo? Eu represento o Banco Monte Real. Há um documento arquivado em nome de seu pai, datado de 37 anos atrás. Foi encontrado durante uma digitalização de registros antigos.
Ele indica a existência de uma conta inativa, vinculada a um contrato de herança não reclamada. Lucas, confuso, perguntou: uma conta? De que tipo? A mulher respondeu: o senhor deveria vir pessoalmente. É surpreendente. Naquela mesma tarde, ele e André viajaram à capital. O caminho até o banco foi silencioso. André olhava pela janela, lembrando das vezes em que zombava do pai por não entender de dinheiro, ironia do destino. No escritório elegante, Clara entregou a eles uma pasta amarelada. Dentro, uma escritura de compra de ações, datada de 1988, assinada por Anselmo. Eram ações de uma antiga empresa agrícola que, décadas depois, havia sido comprada por um grande grupo internacional. O valor atual ultrapassava 30 milhões de reais. Lucas arregalou os olhos. André ficou pálido. Mas isso é impossível. Ele doou tudo. Clara sorriu. Nem tudo. Parece que ele deixou isso esquecido de propósito. Há uma observação aqui: somente deve ser liberado se meus filhos entenderem o sentido do que é servir ao ponto. O silêncio na sala era quase sagrado. Lucas respirou fundo. Então o teste ainda não acabou. Voltaram para casa sem falar muito. Naquela noite, ficaram horas conversando na varanda da escola, olhando as estrelas. O que ele queria que a gente fizesse com isso? Perguntou André. Lucas respondeu calmamente: acho que não é o dinheiro, é o que o dinheiro pode fazer. Ele sabia que, um dia, o destino colocaria isso nas nossas mãos. Agora depende de nós. E foi ali que tomaram a decisão: o dinheiro seria usado para expandir o Instituto Anselmo. Eles criariam filiais pelo país, levando o mesmo modelo de educação e empatia a lugares onde o esquecimento havia virado rotina. A notícia correu. Jornais, programas de TV, reportagens: ex-caseiro humilde inspira os filhos e muda a vida de milhares. Mas o que ninguém sabia é que, por trás da fama, os irmãos travavam uma luta interna. Quanto mais crescia o projeto, mais crescia também o desafio de não deixar o ego voltar. Certa noite, enquanto revisava relatórios, Lucas encontrou um vídeo antigo do pai, guardado num HD externo. Nele, Anselmo estava sentado sob a mangueira, falando direto para a câmera, como se previsse aquele momento. Se um dia vocês tiverem muito, lembrem-se: no muito é só um empréstimo. O pouco que vocês compartilham é o que realmente é de vocês. Cuidem do coração, se ele também precisa ser limpo, como o chão de uma casa. Lucas pausou o vídeo, emocionado. Era como se o pai ainda estivesse guiando cada passo. Meses depois, o Instituto já tinha 3 unidades, uma no interior de Minas, outra no sertão da Bahia, e a terceira no sul do país. O caminhão azul, símbolo de tudo, rodava de cidade em cidade, levando livros, histórias e sorrisos. Mas em meio a tanto progresso, algo inesperado aconteceu. Um dia, ao voltar de uma das viagens, Lucas recebeu uma carta anônima. A caligrafia era estranha, quase trêmula. Dizia apenas: vocês acham que conheciam o velho Anselmo, mas há algo que ele nunca contou. Procurem por Mariana, no Hospital São Vicente. Aquilo o intrigou profundamente. Ele mostrou a carta ao irmão, que desconfiou de golpe, mas Lucas insistiu em ir. No dia seguinte, viajou até o hospital. Lá, encontrou uma senhora magra, de cabelos brancos e olhos doces. Quando ele disse seu nome, ela sorriu com ternura. Ah, então você é o filho do Anselmo. Ele falava tanto de vocês. Lucas se sentou, confuso. A senhora o conheceu? Ela assentiu. Mais do que isso. Eu o amei. Ele foi o amor da minha juventude. Lucas ficou em silêncio, chocado. Mas ele nunca falou. Mariana segurou a mão dele. Naquela época, as coisas eram diferentes. Eu engravidei dele, e minha família me mandou para longe. Eu tive uma filha, mas adoeci e precisei deixá-la no orfanato, o mesmo orfanato onde o seu pai cresceu. Ele nunca soube. Lucas sentiu um frio na espinha. Uma filha? Quer dizer que temos uma irmã?
A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo. Sim. Ela se chama Elisa. E, acho que vocês já a conhecem. Lucas arregalou os olhos. Como assim? Ela trabalha no instituto. É a professora de música. O coração dele disparou. Elisa, a doce mulher que encantava as crianças com o violino, sempre sorrindo, sempre dizendo que acreditava que a bondade era hereditária. Ele saiu do hospital atordoado. Naquela noite, foi até a escola e a encontrou no pátio, afinando um instrumento. O luar refletia nos fios de cabelo dela, e a serenidade no olhar lembrava o pai. Posso falar com você um instante? Perguntou ele, nervoso. Claro, Lucas. Ele hesitou, mas entregou a carta que a senhora Mariana havia escrito para ela, junto de uma foto antiga, seu pai jovem ao lado da mulher, sorrindo. Elisa leu em silêncio. Quando terminou, levou a mão à boca, emocionada. Eu sempre senti que havia algo em mim que pertencia a este lugar. Eles se abraçaram, chorando. O destino, silenciosamente, havia reunido o que o tempo separou. Nos meses seguintes, Elisa tornou-se peça essencial do Instituto. Com ela, o projeto ganhou música, arte, alma. As crianças a adoravam. E Lucas, cada vez mais, via nela o reflexo do pai, o mesmo olhar calmo, a mesma fé no impossível. Mas o destino ainda guardava outro capítulo. Certa manhã, chegaram notícias ruins, uma enchente havia destruído a unidade do Instituto no sertão. As famílias estavam desabrigadas, as crianças doentes, e o governo não oferecia ajuda. Lucas decidiu ir. Pessoalmente. Chegando lá, viu o cenário devastador. Ruas cobertas de lama, barracos caídos, o desespero estampado nos rostos. Ele se ajoelhou no meio da lama, chorando, pedindo forças. E foi então que ouviu uma voz, ou talvez apenas lembrança, se ecoar dentro dele: meu filho, a fé não seca na enchente. Ela floresce na lama. Inspirado, reuniu a comunidade e começou o impossível. Dormiu no chão, carregou sacos, montou tendas, distribuiu comida. André chegou 2 dias depois com caminhões de mantimentos. Elisa trouxe voluntários e músicos. Em menos de um mês, o instituto estava de pé novamente. E quando as crianças voltaram a cantar, o povo inteiro chorou. Durante a reinauguração, Lucas subiu ao palco improvisado e disse: meu pai me ensinou que humildade não é se curvar pro mundo, se é se erguer mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Ele era um caseiro, mas cuidou de vidas. E agora nós cuidamos das sementes que ele deixou. A plateia aplaudiu de pé. E foi ali, naquele instante, que ele sentiu paz. Mas enquanto a multidão aplaudia, um vulto se aproximou por trás do palco. Era um homem de terno, alto, misterioso. Entregou um envelope para Lucas e disse: seu pai deixou uma última mensagem. Uma que só pode ser lida quando o instituto se tornasse maior que o nome dele. E dentro daquele envelope havia algo que ainda ninguém imaginava. O homem desapareceu antes que Lucas pudesse perguntar qualquer coisa. O envelope pesava mais do que deveria, como se carregasse dentro dele o peso de uma nova verdade. O barulho da chuva começou de novo, fraco, mas constante, e o vento trazia o cheiro da terra molhada, o mesmo cheiro que seu pai amava. Lucas caminhou até o quarto que usava como escritório e sentou-se diante da mesa. O silêncio ali era quase espiritual. Ajeitou o envelope, respirou fundo e o abriu. Dentro havia uma carta e um pequeno objeto embrulhado em pano de linho. A caligrafia era a mesma que ele conhecia tão bem. Filho, se estás lendo isto, é porque o instituto já caminha com as próprias pernas. O nome Anselmo já não me pertence, pertence ao povo. E é hora de você descobrir o que eu escondi, não para proteger, mas para preparar. Lucas sentiu o coração apertar. A carta continuava: debaixo da antiga árvore da casa da colina, onde vocês encontraram o primeiro baú, há outro, menor. Dentro dele há uma caixa de madeira e um mapa. Segue o mapa, mas não vá sozinho. Leve alguém em quem confie, alguém que entenda o que é amor de verdade. Ele desenrolou o pano e encontrou um pequeno medalhão com o símbolo de uma espiga dourada, o mesmo símbolo que havia nas primeiras fotos do pai,
quando jovem. Na manhã seguinte, Lucas, André e Elisa pegaram o caminhão Esperança e seguiram rumo à colina. A estrada parecia mais bonita do que nunca. O vento batia nos rostos, o motor antigo roncava com força e o sol nascia entre as montanhas, como se iluminasse o caminho da promessa. Quando chegaram à casa, tudo parecia igual. A mangueira, o galpão, o cheiro de café vindo das janelas. A árvore do fundo, enorme e firme, parecia guardar algo nas raízes. Lucas começou a cavar. O som da pá batendo na terra misturava-se ao canto dos pássaros. Depois de alguns minutos, a pá tocou em algo duro. Era um pequeno cofre enferrujado. Dentro dele, uma caixa de madeira leve e um envelope antigo. O mapa, como dizia a carta, estava ali. Era desenhado à mão, mostrando um trecho do interior de Goiás, com um X marcado no meio do nada. No canto, o pai escrevera: "E ali está o que a vida me tirou e o que eu quis devolver ao mundo." Lucas olhou para os irmãos. Ele planejou tudo até depois da morte. André sorriu com ternura. Ele sabia que um dia a gente entenderia o que ele queria ensinar. 3 dias depois, os 3 embarcaram rumo ao local marcado. A viagem foi longa, atravessando pequenas cidades, pontes, plantações e trilhas de terra. Quando chegaram ao ponto indicado, encontraram apenas um descampado e uma velha capela em ruínas. Dentro da capela, havia uma cruz de madeira com o nome Maria Anselmo gravado na base. Elisa se ajoelhou, emocionada. Maria era o nome da mãe dele. Lucas ajoelhou-se também. Talvez ele tenha voltado aqui, escondido, para homenageá-la. Enquanto eles rezavam, um raio de luz atravessou um buraco no teto e iluminou uma das paredes. Nela, havia um símbolo idêntico ao medalhão, sa espiga dourada. Lucas encostou o medalhão no símbolo, e uma pequena parte da parede cedeu, revelando um compartimento escondido. Dentro, encontraram uma caixa de metal, pesada e lacrada com cera. Quando abriram, havia documentos, fotos e fitas antigas. As fotos mostravam o pai ao lado de homens e mulheres simples, carregando alimentos e livros. Em uma delas, um jornal antigo trazia a manchete: "Um movimento Esperança, o caseiro anônimo que salvou centenas durante a crise da seca." André ficou sem palavras. Ele liderava tudo isso em segredo? Lucas folheou as páginas. Parece que sim. Ele ajudava comunidades inteiras sem jamais dizer quem era. Usava o nome do caminhão como disfarce. Entre os papéis, havia uma última gravação em fita cassete. Lucas encontrou um velho toca-fitas e apertou o play. A voz rouca, doce e firme encheu o ar. "Se um dia vocês ouvirem isso, é porque entenderam que a bondade não precisa de aplausos. Eu não fiz nada sozinho. Cada semente foi plantada por gente simples, gente que acreditou que o amor pode atravessar o tempo. Se o Instituto continuar vivo, ele vai ser o novo movimento Esperança. E vocês são os novos guardiões." A fita chiou e terminou. O vento soprou pela janela da capela, fazendo a cruz render levemente, como se o próprio tempo tivesse dado seu amém. Os 3 se olharam e entenderam sem dizer nada: o legado agora era deles. Mas dessa vez, não por obrigação, por convicção. Voltaram ao instituto com a caixa nas mãos, e durante dias estudaram os documentos. Descobriram que o pai havia criado uma rede secreta de voluntários há mais de 40 anos. Gente que doava sem esperar nada em troca. Professores, agricultores, médicos. E agora, tudo isso podia renascer. Elisa sugeriu: "Vamos reconstruir o movimento Esperança, do mesmo jeito que ele começou, em silêncio, ajudando onde ninguém vê." Lucas sorriu. É assim que ele gostaria. E assim foi. Aos poucos, começaram a enviar alimentos para vilas isoladas, construir poços em regiões secas, pagar bolsas de estudo para jovens sem condições. Nada em nome de empresas, nada com logotipos. Apenas um bilhete anônimo que dizia: "E de alguém que acredita no bem." As histórias começaram a se espalhar de boca em boca. Gente do país inteiro começou a imitar o gesto. Era como se uma onda silenciosa de bondade varresse o Brasil.
E tudo isso nascido das mãos calejadas de um velho caseiro que o mundo havia esquecido. Numa dessas viagens de ajuda, Lucas conheceu um menino de 11 anos, magro e descalço, que carregava uma caixa de madeira cheia de sementes. O garoto disse: Meu pai disse que se a gente plantar com fé, a terra nunca nega. Lucas ajoelhou e perguntou: E onde está seu pai, menino? Ele respondeu: Ele morreu, mas deixou um bilhete dizendo que um homem chamado Anselmo um dia viria para cá ajudar. Lucas ficou sem voz. Olhou para o céu, segurou as lágrimas e apenas sussurrou: E ele veio, meu filho. Ele veio. À noite, de volta à pousada, escreveu no diário do pai: Hoje entendi que a herança não é o que a gente recebe. É o que a gente passa adiante. E agora, eu quero te perguntar, se fosse você, o que faria com um legado assim? Você conseguiria continuar ajudando em silêncio, sem reconhecimento, só por amor? Escreve aí nos comentários o que o coração te diz, porque talvez essa história também tenha algo para te ensinar. No mês seguinte, o Instituto inaugurou mais 2 unidades, e discretamente, o movimento Esperança renasceu. Ninguém sabia quem estava por trás. Mas em cada canto do país, cartazes começaram a aparecer com a mesma frase: A bondade não morre. Ela muda de mãos. E numa manhã de primavera, quando o sol nasceu sobre o jardim da escola, Lucas viu uma criança plantar uma nova muda de mangueira. Ele sorriu, lembrando do pai. Elisa se aproximou e perguntou: Por que está sorrindo? Lucas respondeu: Porque agora eu sei. O segredo que ele guardava não era fortuna, era fé. E fé, minha irmã, não se esconde, floresce. O vento soprou, levando as folhas e o som das risadas das crianças. O ciclo se completava mais uma vez, e a história do velho caseiro continuava viva em cada sorriso, em cada gesto, em cada coração que ainda acreditava que ser humilde é o maior dos poderes. Mas o destino, como sempre, guardava mais um capítulo. Porque, anos depois, quando o Instituto já era conhecido em todo o país, uma visita inesperada mudaria tudo novamente. Um homem chegou à porta principal, vestindo roupas simples e carregando uma mochila surrada. Pediu para falar com o diretor. Quando Lucas apareceu, ele se apresentou: Meu nome é Daniel. Eu fui criado pelo Movimento Esperança, há mais de 30 anos. Seu pai me salvou. Lucas o recebeu com um abraço. Então você o conheceu? O homem assentiu. Conheci. E ele me deixou algo que eu só deveria entregar quando o Instituto virasse luz pro mundo. Está aqui. Ele tirou da mochila um pequeno caderno, envolto em tecido antigo. Na capa, as palavras: Anselmo e Diário das Últimas Viagens. Lucas abriu com as mãos trêmulas. E quando leu a primeira linha, sentiu o chão desaparecer sob seus pés: E se um dia meus filhos lerem isto, saberão que o segredo que guardo não é apenas sobre mim, mas sobre quem veio antes. A história, mais uma vez, estava prestes a mudar tudo. Lucas virou a primeira página do diário com cuidado, o coração batendo rápido, como se abrisse uma porta para o passado. O papel era amarelado, o cheiro de tempo e poeira misturava-se ao da madeira antiga do escritório. As letras tremiam levemente, mas ainda eram nítidas, a caligrafia firme e paciente de seu Anselmo. Outubro de 1985. Estou indo para o norte. Dizem que há um povoado sofrendo com a seca. Não levo muito, só o caminhão e a fé. Mas sinto que não é por acaso que o destino me manda para lá. Lucas se recostou na cadeira e continuou lendo, hipnotizado. O diário descrevia as viagens que o pai fizera antes mesmo de se tornar caseiro. Ele atravessava o país levando água, sementes e remédios que conseguia com voluntários. Mas entre as anotações simples, havia uma página diferente, com algo que chamava a atenção: um mapa desenhado à mão, e o nome: O Serra dos Anjos circulado em vermelho. Logo abaixo, uma frase: Ali encontrei o homem que me contou a verdade sobre meu sangue. Lucas ficou paralisado. Chamou André e Elisa. Vocês precisam ver isso. Eles se reuniram ao redor da mesa. Elisa leu em voz alta: A verdade sobre meu sangue, o que isso quer dizer? André franziu a testa.
Será que o pai não era quem achávamos que ele era? Lucas continuou lendo. As próximas páginas eram mais intensas, escritas com emoção visível nas palavras. Na Serra dos Anjos conheci um homem chamado Padre Joaquim. Ele me disse que quando fui deixado no orfanato, não fui abandonado por miséria, mas por medo. Disse que meu verdadeiro pai era um fazendeiro influente, e minha mãe, uma mulher simples da vila. O escândalo os separou, e para me proteger, me esconderam com outro nome. Elisa levou a mão à boca. Então, ele foi escondido? Padre Joaquim me mostrou uma carta antiga e uma medalha. Nela, estava o brasão da família que domina a região até hoje. Ele me pediu para guardar segredo até o dia em que eu entendesse que o amor vale mais que o sobrenome. Lucas virou a medalha que ainda trazia no bolso, a espiga dourada. Meu Deus, e era isso. O diário seguia com mais revelações. O pai havia jurado nunca buscar vingança, nunca reivindicar herança. Escrevia: "E se um dia eu tiver filhos, quero que herdem meu coração, não meu sangue." As palavras cortavam o ar como punhais de ternura. André olhou para o irmão e disse: "Ele passou a vida inteira carregando um segredo que podia mudar tudo e escolheu o silêncio." Elisa respondeu com voz calma: "Talvez porque o nome que ele construiu valia mais que o nome que escondeu." Por horas, ficaram lendo cada linha. O diário falava de pessoas que ele ajudou, de noites dormindo em chão frio, de orações feitas em meio à chuva. E no fim, um trecho quase profético: "Se algum dia o mundo quiser saber quem eu fui, digam que eu fui apenas um homem que acreditava que até a poeira pode florescer." O silêncio tomou o quarto. Só o som do vento batendo nas janelas quebrava o momento. Lucas fechou o diário devagar e disse: "Talvez esse seja o verdadeiro testamento." A história dele não era para ser sobre fortuna. Era para ser sobre perdão. Mas enquanto diziam isso, Elisa notou algo no fundo da capa do diário, uma pequena dobra. Dentro, havia um envelope selado com cera vermelha. No selo, o mesmo símbolo da espiga. Lucas quebrou o lacre e tirou uma carta. "Filho, se um dia vocês encontrarem isso, quero que procurem a Serra dos Anjos. Lá, há alguém que precisa saber que o amor não morre." O nome dela é Aurora. O nome ficou ecoando na sala. Aurora. André franziu o senho. Quem é essa mulher? Mais um segredo? Lucas guardou o diário. Só tem um jeito de saber. Na manhã seguinte, os três partiram para o interior de Goiás, seguindo as indicações do mapa. A estrada era longa, quase mística. Passavam por vilarejos onde o tempo parecia ter parado. Cada parada trazia histórias de pessoas que haviam ouvido falar de um homem bom, de um tal Anselmo do Caminhão Azul. Depois de 2 dias de viagem, chegaram à base da Serra dos Anjos. O lugar era impressionante, uma cadeia de montanhas cobertas de vegetação densa, com um vilarejo pequeno e pacato ao pé. No centro da praça, havia uma igreja antiga, e ao lado dela, um orfanato. Lucas se aproximou e perguntou a uma senhora no portão: "Por acaso a senhora conhece alguém chamada Aurora?" A mulher sorriu, como se esperasse essa pergunta há décadas. "Ah, então é você, o filho do Anselmo. Ela falou que um dia vocês viriam." A senhora os levou até o interior da casa. Lá, sentada numa cadeira de balanço, estava uma mulher de cabelos grisalhos e olhar profundo. Quando viu Lucas, os olhos dela se encheram d'água. "Você tem o mesmo olhar dele." Lucas se aproximou devagar. "A senhora é Aurora?" Ela assentiu. "Sou. E você é a promessa que ele me deixou." As mãos tremiam. Ele se sentou diante dela, sem saber o que dizer. Ela começou a contar: "Seu pai chegou aqui há quase 40 anos. Cansado, ferido, mas com um coração que brilhava. Ele me ajudou quando ninguém mais acreditava em mim. Eu era professor e cuidava dessas crianças aqui. Ele construiu o poço, trouxe sementes, reconstruiu o telhado. E quando foi embora, deixou uma carta dizendo que voltaria, mas não por amor de homem e mulher e sim por amor à missão que a gente começou junto." Ela abriu uma gaveta e tirou um pequeno crucifixo de madeira. "Ele me deu isso.
Disse que quando você aparecesse, era para te entregar. Lucas pegou o crucifixo e viu, gravado na madeira, o mesmo símbolo da espiga. No verso, um nome, um movimento Esperança Raiz. Aurora explicou, esse era o nome original do grupo. Foi aqui que tudo nasceu. Elisa enxugou uma lágrima. Então o movimento Esperança começou, de um amor impossível. Aurora sorriu. Não impossível. Eterno. Ficaram ali horas conversando, ouvindo histórias de quando o pai ainda era jovem. Cada palavra parecia costurar o passado e o presente. Antes de se despedirem, Aurora disse, vá a algo mais. Ele deixou um cofre enterrado perto do poço. Disse que só devia ser aberto quando o instituto estivesse forte e o coração dos filhos pronto. Lucas, André e Elisa caminharam até o poço antigo. A lua estava cheia, refletindo na água. Cavam com cuidado, até encontrarem o cofre. Dentro dele, uma carta e um pequeno caderno de capa azul. A carta dizia, filhos, se chegaram até aqui, então o tempo cumpriu seu papel. Eu vivi para provar que a humildade não é fraqueza, é poder. E agora, vocês são a prova disso. O caderno que está com vocês contém nomes, histórias e lugares onde o movimento Esperança ainda precisa florescer. Cuidem disso como cuidariam de um coração humano, com amor, com paciência e com fé. Lucas folheou o caderno. Era uma lista imensa de lugares esquecidos, pequenas comunidades, escolas abandonadas, hospitais sem verba. Cada nome era um grito pedindo vida. E assim, o novo ciclo começou. Eles passaram os meses seguintes viajando pelo país, reerguendo escolas, alimentando famílias, plantando árvores. Aonde iam, deixavam o mesmo símbolo, a espiga dourada. Um sinal de que o bem ainda existia, mesmo no silêncio. O movimento Esperança renasceu com força. Gente simples começou a se unir. Pescadores do norte, costureiras do sul, agricultores do centro-oeste. Todos ajudando uns aos outros sem pedir nada em troca. E Lucas, agora com cabelos grisalhos e o olhar sereno do pai, finalmente entendeu, a verdadeira riqueza não se guarda, se espalha. Mais uma noite, enquanto revisava o diário do pai, encontrou uma última página solta, escrita com uma caneta diferente. O papel parecia recente. As palavras, mais firmes. Se um dia o bem que plantamos se espalhar por todo o país, procurem o lugar onde o sol nasce no mesmo ponto em que se põe. Lá, o último segredo será revelado. Lucas levantou o olhar e murmurou, onde o sol nasce e se põe, o que isso quer dizer, pai? E naquele instante, ele soube que a jornada ainda estava longe de terminar. Durante semanas, Lucas não conseguiu tirar da cabeça aquela frase enigmática, o lugar onde o sol nasce no mesmo ponto em que se põe. Ele estudou mapas, livros antigos, relatos do pai. Até que um dia, numa velha caderneta que ficava esquecida na biblioteca do instituto, encontrou uma anotação rabiscada com pressa, chapada dos ventos, horizonte que não dorme. Ele sentiu o arrepio da intuição. Chamou André e Elisa, e juntos decidiram partir. A viagem durou 2 dias, cruzando serras e estradas de terra. Quando chegaram, a paisagem os deixou sem ar, uma imensa planície dourada, onde o sol nascia e se punha quase na mesma linha, tingindo o mundo com luz de fogo e calma. No centro da chapada, havia uma velha cabana de pedra. Um senhor de cabelos brancos os recebeu. Vocês são os filhos de Anselmo, não é? Lucas confirmou, surpreso. O homem sorriu. Ele veio aqui há muitos anos. Disse que um dia, quando os filhos entendessem o valor do amor, eu deveria entregar isto. O velho entrou na cabana e voltou com uma caixa de madeira escura. Dentro dela, havia apenas uma fita de vídeo e um bilhete. Esta é minha última fala. Assistam-na quando o sol se pôr. Esperaram o entardecer. O céu ficou laranja e violeta, e o vento começou a soprar com força, como se o mundo inteiro respirasse junto. Colocaram a fita num aparelho antigo e apertaram o play. Na tela, apareceu o rosto de seu Anselmo. Já mais velho, mas com o mesmo olhar sereno. Ele sorria. Se vocês estão vendo isso,
é porque o tempo fez o que eu mais desejava e transformou dor em sabedoria. Eu não deixei vocês ricos, deixei vocês prontos. E é isso que importa. Porque a verdadeira riqueza é quando o coração entende o que o dinheiro nunca vai entender. Ele fez uma pausa longa. O vento no vídeo batia nas folhas atrás dele. Eu vivi para ver que tudo que nasce simples, um dia floresce forte. Vocês são o resultado disso. E se o sol nasce e se põe no mesmo ponto, é porque o amor nunca acaba se ele só muda de forma. Um leve sorriso. Eu estou aí, em cada criança que ri, em cada mão que ajuda, em cada perdão que vocês oferecem. Vocês me devolveram o que a vida me tirou, o orgulho de ser pai. Ele olhou para o horizonte, e a luz do sol cobriu o rosto dele. Agora sigam em frente. O mundo ainda tem muita escuridão. Sejam o lampião dos que caminham sozinhos. E quando sentirem saudade, olhem o pôr do sol. É ali que a gente se encontra. A imagem sumiu, e o som do vento foi tudo o que restou. Ninguém falou por um tempo. Lucas chorava em silêncio, as mãos apertadas sobre o peito. André olhava para o céu, os olhos marejados. Elisa abraçava os dois, e naquele abraço parecia caber toda a vida que o pai havia sonhado para eles. Voltaram para casa em silêncio. No caminho, pararam o caminhão ou Esperança no alto de uma colina e observaram o sol desaparecer atrás das montanhas. O céu se pintava em tons de ouro, e o reflexo da luz fazia parecer que o próprio caminhão brilhava. Lucas respirou fundo e disse: ele tinha razão. O sol nasce e se põe no mesmo ponto, porque o amor nunca sai do lugar. Anos se passaram. O Instituto Anselmo cresceu, se espalhou por todo o Brasil, transformando-se em uma das maiores redes de educação solidária do país. Mas o nome, o símbolo, o propósito, tudo continuava igual, uma espiga dourada e a frase que o velho dizia enquanto limpava o chão da mansão dos patrões. Ser humilde é carregar Deus nas mãos. E nas mãos de milhares de crianças, agora havia livros, sonhos e fé. Um dia, durante uma cerimônia, Lucas já idoso subiu ao palco. O público lotava o pátio. Ele ergueu o microfone e falou com voz firme, serena. Meu pai era caseiro. Riam dele. Chamavam-no de pobre. Mas hoje, se ele estivesse aqui, eu diria, pai, o senhor não foi pobre. O senhor foi o homem mais rico que o mundo já conheceu. Porque deixou uma fortuna que não cabe no bolso, só no coração. As pessoas aplaudiram de pé. Crianças correram até ele e o abraçaram. No meio da multidão, um raio de sol atravessou as nuvens e caiu exatamente sobre o símbolo da espiga, gravado na parede principal do instituto. Lucas olhou para cima e sorriu. E naquele instante, teve certeza de que o pai estava ali, no vento, na luz, em cada coração que ainda acreditava que o bem, por mais pequeno que pareça, sempre volta. Porque o amor, quando é verdadeiro, nunca termina. E assim, o sol se pôs no mesmo ponto onde, há tantos anos, um velho caseiro sonhou em fazer o mundo florescer.